mostrar para vocês como que eu fiz o LLM. Um LLM para um colega que precisei fazer para os dados dele. Mas não leve em consideração os resultados, tá bom? Que eu mexi um pouquinho só para mascarar os resultados, tá bom? Então, é só para mostrar para vocês, beleza? O que eu mandei para ele, eu usei outros valores, os valores reais, beleza? Então, vamos lá. Vou abrir o R aqui, ó. Vou sair da tela. Só que o R, ele tá sujo, então eu vou limpar ele, ó. Todos os itens que estavam aqui eu já limpei, deixa eu ver. Boa. Ele tá como se tivesse zero, ok? Vou na pastinha que eu abri do projeto. Eu já tinha feito essa análise, tá bom? Aqui, projeto. Essa é a sigla dele. E ele pediu para eu mandar para ele novamente essa variável, ó. Volume load. Aí o que acontece? Deixa eu abrir a tabela para vocês entenderem como que é, ó. Essa aqui é a tabela, tá em .csv, tá bom? Vou importá-la. Aqui dá para dar já tem um preview, né? Já dá para ter uma ideia de como que tá, ó. Aqui o código, como que vai exportar, né? Essa variável, ela vem sozinha, depende da forma que você fez o .csv, tá? Às vezes vem várias variáveis, que nem a última ali. Então, beleza, vou dar uma olhada aqui, ó, tá tudo certo. Tem vários valores ausentes. Esse tipo de teste é bom para dados ausentes, tá? Para quando você tem muitos dados ausentes. E para estudos longitudinais, você tem várias medidas ao longo do tempo. Principalmente se essas medidas não forem iguais, sabe? Por exemplo, eu medi, sei lá, no terceiro minuto, no 10º minuto e no minuto 30. Entendeu? Se você medir de 2 em 2 minutos, talvez uma nova seria legal. Essa medida ela é robusta. Esse teste ele é robusto para isso, tá bom? Bom, resumindo, ó. Aí aqui são vários exercícios. VL é volume load, tá bom? Então a gente calculou a carga de treino, volume load, de vários exercícios. Hip thrust, SP, shoulder press. Deixa eu voltar aqui, peraí. Primeirinha. Squat, agachamento, né? Bench press, que é o supino. RDL, que é o Romanian deadlift. Row, que é a remadinha. Hip thrust, SP, shoulder press. E aí começa de novo, tá bom? A gente fez do treino 1, 2, 3, 4. Tá? Então vai até o... Deixa eu ver. Acho que até o 20, se eu não me engano. Até o treino 20. Beleza? Aí fora isso, fora esse training load, a gente vai ter a soma de cada semana, só que aí a gente fez só semana 3, semana 6, semana 10, se eu não me engano. Aí a gente tem o total das semanas, o total só dos agachamentos, o total só do bench press, o total só do RDL, o total só da remada, hip thrust e shoulder press. Beleza? E aí a gente tem isso para o grupo X e o grupo Y. O grupo Y foi o tipo de treinamento, ó. Grupo Y, lá no começo está o grupo X. E o grupo X foi um tipo de treinamento, o grupo Y foi outro tipo de treinamento. Beleza? Então esse data aqui é essa tabela que eu estou vendo, beleza? Eu vou fechar aqui para vocês verem e abrir, ó. Tá vendo? Pronto. Aqui é onde que fica o console, né? Como se fosse um terminal, para quem está acostumado com o Linux. Vou dar um Ctrl L para limpar. E aqui em cima eu quero abrir, eu vou mandar o TXT para ele com os resultados. Então primeiro, ó, esse aqui é o teste do teste T. Vou fazer o teste T depois, tá bom? Aí eu rodei o LMM para cada exercício, só que considerando o treino como numérico. Ou seja, a gente vai ter essa variável treino aqui, ó. Ela vai estar em uma coluna, né? Vai estar escrito treino. Aí vai ter treino, a variável vai estar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí cada pessoa vai se repetir ali pelo menos quase 20 vezes, né? Então cada ID, identidade aqui, vai se repetir umas 20 vezes. E aí eu fiz essa análise, né, para cada exercício. Só que assim, fica muito complexo, eu acho que não é isso que ele quer reportar. Teve diferença em quase tudo, tá bom? Eu acho que
que vai ser mais interpretável vai ser a soma das semanas. E é isso que eu vou fazer agora. Beleza? Só para vocês entenderem um pouquinho mais do que eu fiz aqui. Isso aqui é lixo, tá? Então, quando eu estava criando esse CSV aqui, eu usei os dados originais dele, né? Que ele tabulou da forma dele, mas eu preciso de outra forma tabulado. Eu preciso com que cada variável aqui, que é a primeira linha, seja só as variáveis e não estava dessa forma, beleza? E aqui são as figuras que geraram. Eu coloquei em tabelas, coloquei em pastas, desculpa. Aqui é o History, que é normal, ele vai salvando alguns dados para ele saber de onde que ele está. E aqui é para ele saber que é um projeto, o RProject. Quando você abre isso aqui, se eu não me engano é esse documento, quando você abre ele, você abre toda essa janela aqui, já com os datas, com o console aqui salvo, beleza? Bom, vamos lá, então o RScript, então esse RScript é praticamente um TXT, só que eu acho que dá até para você criar pelo bloco de notas e salvar como .r, que ele vai entender que é esse documento aqui, ó. Para você criar, é só vir aqui, New File, RScript, ele cria um novo. Mas como eu já criei, ó, abri ele aqui e a gente vai escrevendo nele, como se fosse um TXT mesmo e rodando. Isso para quem não conhece, tá bom? Então eu já fiz o import aqui. Aí ó, eu vou rodar o summary, o head e o call names, que é para fazer um resumo dos dados. Posso usar o run aqui, ou eu posso apertar um Ctrl Enter. Ctrl Enter, pronto. Ele já rodou aqui embaixo, ó. Viu, ó? Ele jogou aqui para baixo. Eu posso fazer isso, pessoal, e por aqui dando Ctrl Enter e escrevendo run, ou eu posso vir aqui direto, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Call names. Ctrl V, viu? Eu copiei, Ctrl C lá em cima, Ctrl V aqui embaixo. Ele vai dar o resultado, beleza? Ou então eu posso escrever tudo aqui em cima, aí ficar tudo salvo, bonitinho, organizado da forma que eu quero. Ou eu colo direto aqui embaixo. Por exemplo, aí eu tenho que chamar a livraria. Primeiro eu tenho que baixar as livrarias, tá bom? Se vocês não souberem, é só escrever install.library e escrever o nome da livraria que dá certo. Tá bom? Olha lá, puxei a livraria. Entenderam? Então eu vou puxar todas aqui, ó. Essa. Eu vou usar todas. E aí o que acontece? Meus dados eles estão no formato wide. Wide quer dizer longo, né? Então cada medida aqui, cada medida em uma coluna. Eu preciso do formato long para rodar essa medida. Então cada sujeito aqui ele vai se repetir várias vezes, ele não vai se repetir apenas uma vez, beleza? Então é isso que eu vou fazer agora. Ó. Aí aqui, ó, eu vou passar mais ou menos por cima, tá bom, pessoal? Isso aqui quer dizer que eu vou criar essa variável. Para criar essa variável, eu vou utilizar esse dado, eu vou criar esse banco de dados, né? Aí eu vou utilizar desse banco de dados e eu vou selecionar o que tiver soma, né? Vou separar o y o que tiver underline, o gx do gy, que são grupos, né? Eu vou separando aqui, a gente pode gastar mais tempo nisso depois. O ChatGPT ele ajuda muito bem a construir isso se vocês já mandarem o que vocês querem, né? Tem que mandar certinho. E as variáveis, se vocês copiarem isso aqui e mandar para ele, ele entende um pouquinho melhor. Ele ajuda a gente na correção desses códigos, tá bom? Tá, e ele vai separar em semana numérica. Aqui ele já coloca que é um integer. Ele vai separar também a coluna semana e a semana grupo. Desculpa, a coluna grupo. E aí vai ter, né, de nível wiki, ele vai tirar o wiki. Na verdade, ele vai colar o wiki, né? W de wiki, de 1 até 10. E aqui, ó, ele vai separar os grupos e já vai colocar os níveis lá, né? Grupo X e Y. Então, isso aqui tudo vai virar coluna, beleza? E ele vai repetir isso aqui. Tá, então eu vou separar aqui, ó. Selecionei, vou dar um Ctrl Enter. Ele mandou tudo pra lá, já criou aqui, ó. Volume Load Week Long. Aí eu abro só pra vocês verem, ó, o ID participante 2, olha o tanto de vezes que ele se repete, tá vendo? Aí é pra semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, vamos voltar lá. Vou rodar os outliers. Não precisava dessa análise, tá? O teste é robusto para outliers. Mas eu vou conferir, às vezes tem algum erro de digitação. Então aqui quer dizer que eu criei esse item, né? O pbox.
E aí eu vou usar o pacote ggplot, eu coloco tudo que eu preciso aqui, né? Eu consigo colocar a cor, o alpha, né, para ver se é outlier, coloco o título, dá para mexer tudo que aparece aqui por aqui, ó. O que está escrito no X, o que está escrito no Y. E se eu vou filtrar, estou filtrando por grupo, tá vendo aqui, ó, grupo. O tema, o eixo, o tamanho do eixo. E aí, ó, se eu quiser, para eu ver ele, né, normalmente eu posso criar ele e não aparece, mas eu vou lá e escrevo o que eu quero, ou eu clico. Não, clicar não fica legal. Desculpa, pessoal, isso aqui deixa confuso, né, ficar mudando de janela. Eu seleciono, ó, Ctrl Enter, ele aparece aqui. Eu chamei o gráfico, tá vendo? Legal, né? Vou criar uma tabelinha também. Isso aqui é só quando tiver muito dado, né? Então, ó, Ctrl Enter. Ele já, ó, Outliers Table. Criei aqui o Outliers Table. E aqui eu vou chamar a tabela Outliers Underline Table. Outliers Underline Table. Vai aparecer aqui pra mim. Tá vendo? Então, esses são os considerados Outlier. O indivíduo 1, ele é do grupo GX. E foi outlier na semana 2. E aqui está o que passou, né? Aqui é a mesma coisa, ó, indivíduo 2 do grupo GX na semana 10, indivíduo 10 na última semana, né? Faz sentido, né? Nas últimas ou primeiras semanas está um pouquinho mais longe aqui do que é considerado normal, né? Eu rodei Shapiro Wilk também, deixa eu dar um Ctrl L para limpar, mas também não precisaria, tá bom? Esse tipo de medida seria legal se as variáveis... seria legal o teste Shapiro aqui para os resíduos, né? Ou seja, o erro do modelo. Mas eu vou rodar aqui para a gente ver. E aqui a gente tem a tabelinha. Ó. A gente criou a tabela, ó, Shapiro. Criou a tabelinha lá. Aí eu vou separar por grupo, por semana, vou sumarizar, colocar o N. Aí que eu chamo o teste Shapiro, né? E vou separar por grupos. Aí eu chamo a tabelinha aqui, Shapiro Underline TBL, e ela aparece aqui imprimida para mim. Tá, eu vou rodar tudo depois que eu preciso mandar para ele. O histograma, vamos ver o histograma. Criou a variável paste. Olha lá, esse é o histograma. Também não tem muita coisa pra gente aqui, né? Eu fui limpando, tá, pessoal? Bom, agora eu vou começar a LMM. E eu vou utilizar... Aí vai ficar um pouquinho confuso, tá? Qualquer coisa vocês me perguntem que eu vou tentar responder. O LMM, agora, porém, com a variável semana contínua. Ou seja, a semana vai ser 1, 2, 3. Ela não vai ser... Então, cada semana vai ter um peso. Vai ter um beta, igual uma regressão. Não vai ser como se fosse uma categoria, entenderam? Bom, então vamos lá. Preciso ativar essa livraria, LMR. Aí é que eu vou pedir o modelo já. O modelo, se eu não me engano, aqui vai criar uma função. Não é função não. Vai vir pra cá isso aqui, tá? Aí você chama o LMR, volume load, né? É a variável principal. Aí como fator eu tenho o grupo e a semana numérica. A função aleatória, né? O efeito aleatório tem um apenas e é o ID, que é a identidade. E aqui está de onde que eu vou pegar a data, né? Os dados desse banco de dados aqui. O RLM acho que é um teste para ver confiabilidade, eu não tenho certeza, tá bom? Mas eu lembro que tem que pôr isso. E aí depois, deixa eu rodar aqui para vocês verem, ó. Boa. Aí depois vocês pedem a nova desse modelo aqui, ó. Vou pedir a nova do modelo underline VLW, tá? Vamos pedir a tabelinha da nova. Opa, o que aconteceu aqui? Ah, tá. Não, essa aqui é normal, porque tem alguns que não tem, tá bom? Tá atribuído nulo a algumas medidas. Aí a gente pode ver, ó, que teve diferença no grupo e diferença na semana. Beleza? Na interação não houve diferença. Vamos verificar a normalidade dos resíduos. Então, resíduos. Isso aqui, pessoal, quando tem asterisco é só um comentário, tá bom? O programa passa batido, ó. Ele não faz nada quando tem comentário. Resíduo, cria a variável, ó, res.
Na verdade, isso aqui não é variável, né? Eles chamam de valores. Mas vamos lá, vamos lá. Aí eu vou chamar o Shapiro e vou chamar o Shapiro para esses valores, beleza? Shapiro, valores. Boa, aqui dá. Teste Shapiro. Para ver a normalidade do resíduo. Podemos ver que o P foi significante. Aí fora o Shapiro, né, tem outra forma de ver que é utilizando o QQplot. Aqui pelo jeito, ó, não é tão normal, né? Mas quando a gente olha o outro, sem ser o histograma, né? O QQplot, cadê o QQplot? Ó? Tá quase normal, tá vendo? Tá quase tudo na linha. Deu uma descoladinha aqui. O ideal seria que tivesse bem pertinho, assim, ó. E que não tivesse uma tendência, né? Tipo, quanto maior o quartil teórico, abaixar um pouquinho mais. Tivesse um pouquinho mais disperso, assim, aí seria legal. Mas vamos lá. Vamos pro M-Means para ver, né? Então, isso aqui é um gráfico. Na verdade, serve para análise de post-hoc também. Vamos lá. M-Means, vou instalar a livraria. E eu vou criar esse valor, né? Na verdade, ele sai como uma data, né? E eu vou pedir para printar. Ele printou aqui, ó. Eu não precisava ter printado isso. Mas agora é preciso printar. De novo a livraria. Aí eu vou criar pro grupo e semana. Beleza? Criei, veio pra cá. Agora eu vou pedir para ele mostrar. Vamos ver se sai bonitinho. Ó, dei um Ctrl L. Cadê? Aqui. Vou selecionar que aí vocês vão ver onde que eu vou rodando. Acho que é melhor, né? Ctrl Enter. Então foi diferente os dois grupos. Isso aqui, pessoal, eu acho... Às vezes eu me confundo, tá bom? Mas se eu não me engano, quando é positivo, quer dizer que esse foi maior. Quando é negativo, quer dizer que esse foi menor. Mas o que a gente faz? Aí depois tem a tabela. Desculpa, tem o gráfico, né? Com o gráfico fica mais fácil de ver. Então eu já sei que foi significante, foi diferente. Só que aqui, esqueci de falar, né? De mencionar. Aqui compara a semana 1 com a semana 2, como se fosse a semana 1 dos grupos com a semana 10 dos grupos. É como se fosse um pós-hoc da interação aqui. Ele pede para fazer isso porque a semana é numérica. Então não faz muito sentido ficar separando em categorias e comparando. Beleza? Aqui faz sentido, ó, como vocês verem aqui, é comparar a inclinação, que é o que eu vou fazer agora. Ó. Slope, vou criar essa variável, slope por grupo, e aí eu vou pegar o EMM Trends desse dado, né, e vou separar por grupo. A variável é a semana numérica. Pronto, criou. E agora eu vou chamar aqui, ó, slopes, underline grupo. Opa, eita, que eu fiz. A gente pode ver aqui, ó. Cadê? Tá, aqui são as semanas. Agora eu vou testar se a inclinação delas é diferente de zero. Ó, inferência, tá? Tem uma inferência aqui, ó. True. Então, para o grupo X foi diferente de 0,05. E aqui não foi diferente de zero para o grupo Y, beleza? Agora eu vou comparar as inclinações. Pairs, aí eu chamo pairs, né, e grupo. A gente pode ver que não foi diferente. Uma da outra, uma inclinação da outra, elas são parecidas, tá? Não houve a ausência de diferença. Ausência de evidências de diferença. Ou seja, não dá para afirmar que eles são diferentes. Mas também não dá para afirmar que eles são iguais. Maravilhinha. Agora eu vou comparar a semana inicial com a final. A gente já fez isso na real, né? Eu poderia ter excluído isso. Opa. Tá. Aí eu chamo o contraste aqui. Boa. A semana 10 com a 1 e a semana 10 com a 1. Então a gente pode ver que a inclinação de fato aqui, né, influenciou quando você comparou a semana 1 com a semana 10. Ao contrário, e só para esse grupo, só para o grupo X. Né? Dá para ver uma tendência clara aqui que o grupo X foi aumentando. Vamos para o gráfico? Acho que fica mais fácil. Eu não fiz o gráfico. Mas não esquenta, tá, pessoal? Porque aqui
essa aqui é com a semana numérica. O gráfico ele fica muito retinho, sabe? Porque como é um LMM, ele tira, ele corrige, né? Ele tira o erro da semana. E como é numérico, ele consegue deixar ele mais linear, ele consegue tirar esse erro bonitinho. Então ela vai ficar subindo assim, ela não vai ficar subindo e descendo. Da mesma forma que se eu utilizasse, se eu fizesse o gráfico, né, com o EM-MINS da semana, separando como categórica, tá? Não da semana como numérica, igual eu fiz aqui. Mas beleza, então vamos rodar lá a semana como numérica, soma das semanas. Onde que eu fiz isso? Será que eu não salvei? Se eu não salvei, eu posso colocar em outro vídeo, tá bom? Deixa eu só conferir. Que bom que acontece isso, que aí vocês verem como que é, tá bom? Como que funciona. Aqui é separando por exercício, normalidade. Tá, vamos na sequência. Esse aqui não tá. Não tá. Cada exercício. Evita assunto, beleza. Não é esse. Não é esse, acho que eu vou ter que refazer, tá, pessoal? Aqui também não. Pera aí, pera. É, também não. Tá, vou refazer, já volto com outro vídeo, beleza? Bom, retornando aqui, pessoal. Então, lembra que eu falei, né? Eu uso o chat GPT. Não é o ideal. Mas tem coisa aqui, cara, que é muito difícil você lembrar de cabeça. Imagina para você lembrar todos esses códigos aqui, a sequência. É lógico, você pode usar o help, né? A gente usa o help, eu uso o help também. Ele explica a função, né? O que você tem que pôr. Mas às vezes você se esquece, né? Às vezes você está escrevendo lá, dá algum erro. O chat ajuda muito a corrigir. E aí você tem que saber o que você está fazendo. Por exemplo, ó, eu pedi para ele colocar aqui. Isso aqui é uma boa prática, ó, separar nessa forma em cabeçalhos para você saber o que você está fazendo. Eu colei aqui embaixo, tá vendo? O mesmo LLM. Eu já tinha feito isso, mas eu esqueci de salvar. E aí, ó, ele pediu de novo. Todas essas livrarias, se vocês forem olhar lá em cima, eu já pedi todas, ó. Até algumas a mais. Então, excluir, beleza? Eu já tenho esse VWL long, então vou excluir. E a gente vai direto para o modelo 1. Então agora, ó, a gente já tem essa variável, só que agora ela é categórica. Para não colar por cima dela, eu vou criar aqui, né, underline cat. Eu vou usar a função lmer, só que se eu usar a função lmer pura, tem dois pacotes, né? Tem vários pacotes, né? Tem o lmer 4, lme4 e tem o lmer test. Se eu escrever apenas lmer, ele vai tentar pegar dos dois. Aí eu tenho que colocar que é dessa função aqui, ó. Isso aqui é um erro que o chat me ajudou a corrigir. Olha que legal. Eu corrigi em, sei lá, 3 minutos. Se eu fosse ficar lendo o relatório lá, o help, eu acho que eu ia demorar, sei lá, uns 30 minutos, 1 hora para ver onde que era. Mas tá, vamos lá. Então, criei aqui, ó, dê Ctrl Enter. Aí já vou pedir a nova dessa parte, beleza? Ó, pedi a nova. Criei, lógico, eu criei aqui uma nova, né? Eu vou colocar um summary. Eu vou criar, né? O summary cat. Aí eu vou chamar ele, eu vou printar os dois. Printar primeiro a nova. Se eu escrever só a nova cat, eu não sei se aparece. Vamos ver se aparece. Deixa eu dar um Ctrl. A nova underline cat. Aparece. Então dá no mesmo, tá bom? Eu tinha feito esse teste, tinha esquecido, é verdade. Opa. Ixi. Tá, é a mesma tabela, beleza? Caralho, hein? Foi mal.
Desculpa o palavrão. Então a gente pode ver aqui, ó, vou aplicar ali a nova. Print a nova. Então foi diferente, grupo e semana. Aí a gente tem que rodar. Aqui que legal, ó, já traz as medidas do modelo, BIC, OIC, LogLink. Esses aqui eu utilizei um pouco, tá? Mas esses aqui eu já tinha utilizado. Normalmente a gente usa para comparar os modelos. Então a gente, sei lá, roda o modelo com a distribuição normal, que é o que eu fiz. Roda o modelo com a distribuição gama. Roda o modelo com variáveis aleatórias, né? E combina, vai comparando, né? Para ver qual BIC é menor. Normalmente o BIC menor ganha. Tá, mas isso aqui é papo para estatístico mesmo, tá bom? Estatístico sabe interpretar muito bem isso, sabe explicar. Eu não sei explicar tão bem o que seria cada uma dessas medidas, beleza? A diferença. O AIC e o BIC são similares, né? Eu lembro que o BIC é bayesiano e o AIC, o A é de Archaic, que aí é uma outra forma de calcular esse índice. Tá, enfim, vamos lá, tô dispersando, né? Então, vamos anotar aqui. Grupo e semana. Teve diferença para o grupo. Para o grupo teve diferença para a semana. Não houve diferença para a interação. Tem ausência de diferença aqui, né? Não dá para dizer que são iguais, dá para dizer que são diferentes, que não são diferentes. Vamos já fazer o diagnóstico dos resíduos. Então, ó, vou criar a variável resíduo cat. Deixa eu ver se já tem. Não tem, é só a nova cat. Opa, caraca, Ctrl Enter. Criou aqui, ó, o valor, né? E eu vou chamar o Shapiro para esses valores, ó. Shapiro para aqueles valores. E aqui me dá o teste, ó. Deu para ver que o P foi menor de 0,05. Vamos ver o QQ, né? QQ norm. Aqui, ó, quase a linha. Botei esse pontinho aqui que descolou. E o QQ line. Deixa eu ver se só adicionou a linha. É, só adicionou a linha. Legal, né? Vamos ver o histograma. Deve estar parecido, ó, parecido com o outro, tá vendo? Lógico, são os mesmos dados. Agora, vamos para os gráficos. Na verdade, aqui, o M-Means é para fazer o pós-hoc. Então, a gente vai fazer o pós-hoc das semanas entre cada grupo e das semanas dentro de cada grupo e os grupos dentro de cada semana. Desculpa, pessoal, não cheguei a conferir se estava certo isso, mas vamos seguindo que vai dar certo. No fim sempre dá certo. Qualquer coisa eu refaço essa parte do vídeo, tá bom? Então, criei aqui ó, essa variável. Agora eu vou printar. Aqui é uma categórica, né? Às vezes o Léo, talvez a pessoa vai precisar disso para criar os gráficos. Agora eu vou printar parse por semana. Agora comparando uma semana com a outra, tá? Para o grupo X. Caramba, não precisa disso, não teve interação. Foi mal, tá? Esse aqui não precisa, não tem interação. Mas se tivesse interação, vocês teriam que ter feito isso. Beleza? Porque está separando a semana, comparando a semana 1 e 2 entre cada grupo. A gente não precisa desses valores, mas se precisasse, olha, eles estavam aqui. Então a semana 2 foi diferente da 10. Só para vocês entenderem, tá? A semana 6 foi diferente da 9. A 5 foi diferente da 10. Se tivesse dado significante para a interação, mas não deu, não houve. Beleza? Então aqui é os grupos dentro de cada semana, a gente não quer isso também. A gente só quer ver qual grupo que foi melhor, né? Como houve só 2 grupos, o gráfico já dá pra ver isso. Eita, nós! Com o gráfico já dá pra ver isso. Agora eu vou printar os pares por semana. Então, também não houve interação, não compensa ver. Mas se houvesse interação, né? A gente ia interpretar assim. Na semana 1, desculpa, aqui é só o M-Min, caso queira criar um gráfico, né? Caso vocês queiram criar um gráfico. Então tem o M-Min, o Standard Error, o grau de liberdade, o intervalo menor e o intervalo maior. Eu vou pedir agora eu pedi, tá? Para imprimir o teste pós-hoc. Cadê? Aqui, ó. Para a semana 1, se for diferente, ó, se houvesse interação,
teria diferença aqui, do grupo X para o Y. O X provavelmente maior, tá vendo? Estimativa alta. Eu acho que é assim que vê, se eu não me engano. Então ia ter, na semana 1 ia ter diferença, na semana 13 ia ter diferença, na semana 4, na semana 5, na semana 6, na semana 7, 8, na semana 9 não e na semana 10. Agora esse mesmo teste que ele já solta, né? Para comparar a semana 1 com a semana 2. Deixa eu printar ele aqui, deixa eu limpar antes, né? Limpar. Já rodei tudo. Então beleza, ó. Semana 1 para 2 foi diferente aqui pro grupo X, mas pro grupo Y não. Isso mostra que foi aumentando, né? Quer dizer que foi aumentando. Agora vamos para os gráficos. Os gráficos agora fica legal. Então a gente cria o gráfico, ele vai chamar emplot. Na verdade isso aqui é para criar o mmeans, né? Criou aqui, ó. Isso é para calcular os gráficos, tá bom? Ainda não é os gráficos. Pmeans. Eu chamar o gráfico agora. Boa. Deu pra ver aqui, ó. Foi aumentando. Sempre foi diferente, ó. E dá pra ver, né? Aqui que aparentemente foi diferente, porque descolou em alguns momentos, olha. Só que não teve efeito da interação, então não dá pra gente considerar isso daqui. Box plot agora. É opcional. Pra gente ver os outliers. E por enquanto é isso, pessoal. Vou rodar de novo tudo de uma vez. Vou gravar isso também, tá bom? Para salvar para vocês e para ele. Então vou rodar primeiro. Não vou rodar o summary, não vou rodar o library, nem o too long. Vou começar dos outliers, beleza? Outliers. Vou até o LMM categórico. Depois eu rodo outro LMM, tá? Opa! Cadê? Até aqui. Ctrl Enter. Já rodou, tinha que rodar. Agora eu vou começar o LMM categórico. Vou copiar tudo aqui. Salvar. CVS. Pronto está, né? Home, R, Projects, LSG, Volume Load. Results. Como que é mesmo? Volume Load. Weeks, semanas. Isso aí, eu também tenho que rodar semanal, mas eu vou fazer isso em outro vídeo, beleza? Tchau, galerinha.